Saudações, internauta, bem-vindo a Angop. Hoje Viver com Saúde traz um tema que atinge metade das mulheres angolanas. Vamos falar sobre o mioma uterino. Se você não tem mioma, provavelmente conhece alguém que o tenha. Por isso eu tenho o prazer de falar com a doutora Manuela Mendes, um assunto de mulher para mulher e que vou contar com o esclarecimento da doutora Manuela. Doutora Manuela, bem-vinda a Angop e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar para as mulheres. O mioma uterino é realmente uma patologia muito frequente entre nós. Atinge mulheres em idade fértil, entre os 30 e os 45 anos, e que pode causar várias complicações. Entre elas, a mais frequente é a hemorragia abundante durante o período menstrual ou fora do período menstrual. Portanto, apesar de ser uma patologia benigna que cresce a nível do músculo uterino, ela pode realmente causar vários problemas à mulher, como esses que eu já referi, para além da infertilidade, dependendo da localização. Os miomas podem localizar-se na parede externa ou na parede interna do músculo uterino e, dependendo da sua localização, também daí os sintomas que podem surgir na mulher, ou perder sangue abundante durante a menstruação, ou perder sangue fora da menstruação, ou ocasionar a infertilidade ou então os abortos de repetição. Daí a necessidade das mulheres fazerem, porque muitas mulheres podem ser assintomáticas, não têm qualquer sintoma, mas têm os miomas. Só são detectados se esta mulher ocorrer ao hospital e fizer os exames necessários. Para além da observação física, a ecografia é um bom meio para detectar se a paciente tem ou não miomas. Quais são os principais fatores de risco, doutora? São vários fatores de risco que levam as mulheres os mais frequentes é a história familiar de miomas, a raça negra, alterações hormonais podem levar ao desenvolvimento de miomas, a obesidade é outro fator, e a primiparidade idosa. Mulheres que tenham os filhos muito tardiamente podem correr maior risco de desenvolver miomas. Por que é uma doença que tem maior preposição de ser na raça negra, doutora? Bom, isso é um problema que ainda está em estudo. Por que há mais predisposição na raça negra? Eles existem em todas as raças, mas é realmente mais frequente na raça negra. Ainda está em estudo, ainda não existe. São os tais fatores genéticos que ainda estamos a investigar. Doutora, quais são as faixas etárias mais comuns para a existência dessa patologia? Essa é a patologia da idade fértil. Dificilmente vai-se encontrar crescer um mioma depois da idade fértil. Depois que diminui a produção de estrogénios, diminui também a ocorrência dos miomas. Portanto, entre os 30 e 35 anos é a idade mais frequente de encontrar miomas. Porque depois os miomas vão regredindo com a menopausa. À medida que diminui a concentração de estrogénios no organismo feminino, também os miomas vão diminuindo de tamanho. Portanto, são estrogénios dependentes. Doutora, quais são os principais sintomas? É verdade que este problema pode criar deformação no abdômen da mulher? Quando os miomas são muito grandes, podem dar fenómenos de compressão. Eles comprimem os órgãos vizinhos, como o intestino, a bexiga, os ureteres. Pode dar esses fenómenos de compressão. Mas esses são raros, são aqueles miomas muito grandes. Agora, outros sintomas mais frequentes é que podem interferir com a gravidez, como já referi, dar os partos prematuros, abortos de repetição, e também, em alguns casos, dependendo da localização deste mioma, pode levar à infertilidade. Existem quantos tipos de miomas? Há vários tipos de miomas. Há uns miomas que são intramurais, estão dentro do músculo uterino. Há uns que são subserosos, que estão fora, prendem-se à parede externa do útero. E então, os submucosos, esses é que dão mais sintomas, porque está dentro da cavidade uterina. Esses fazem competição com o feto. Por isso é que dão os abortos. E dão mais hemorragias, quer no período menstrual, quer fora do período menstrual. E ainda podem ser pediculados, presos à cavidade, à musculatura uterina, por um pedículo longo, podem ser bastante móveis, são vários tipos de miomas. Doutora Manuela, qual é o mais frequente aqui na prática hospitalar? É o intramural. O mioma mais frequente é o intramural, que dá hemorragias fora do período menstrual. Chegam a receber quantas mulheres
mais ou Olha, menos? nós temos um serviço organizado de tratamento da patologia feminina. Nós diariamente operamos aqui no nosso hospital 6, 7 doentes por dia. E a patologia mais frequente é sem dúvida o mioma. Há outras patologias. Há miomas em que é possível, dependendo da vontade da paciente de procriar, nós tiramos só o mioma. Há outras situações em que a mulher já tem a família a prole constituída, então aí avançamos para a histerectomia, que significa a retirada total do útero. Como é que é feito o diagnóstico? Como é que ele pode ser detectado? A paciente vem por várias questões, vem por infertilidade, às vezes, vem por hemorragias, e nós, com os exames complementares, vamos fazer e detectamos a presença ou não de miomas. A cirurgia é um dos tratamentos mais frequentes ou tem outras alternativas? Nós, por vezes, utilizamos tratamentos médicos para a diminuição do tamanho do mioma e, às vezes, dá bons resultados e a mulher engravida. Outras vezes, o tratamento médico não funciona e temos que recorrer mesmo à cirurgia. Temos que recorrer à cirurgia, dependendo do tamanho e da localização, fazemos ou retiramos só o mioma ou retiramos o útero dessa mulher. Porque, às vezes, são tantos os miomas que não é possível tirar só o mioma, os miomas. Há pessoas, doutora, que antes de recorrerem ao hospital tentam fazer outros tipos de tratamentos naturais. O que é que a doutora aconselha com relação a isso? Eu não tenho nada contra os tratamentos naturais, né? Mas tem que haver evidências. Alguns tratamentos naturais não têm qualquer grau de evidência e às vezes distraem as mulheres e não se tomam as medidas que devem ser tomadas e às vezes surgem aqui com anemias muito graves, difíceis de corrigir. Então, que façam os tratamentos naturais, que dá mais conforto psicológico, mas também aconselhamos a recorrerem aos hospitais para diagnóstico mais correto. Há formas de se prevenir o mioma, está relacionada à boa alimentação, estilo de vida, doutora? Eu já te disse que um dos fatores de risco é a obesidade. Aí podemos intervir na obesidade. Noutros fatores é difícil. Fator genético é difícil de mudar, as hormonas, mas a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos e a maternidade no momento certo poderão reduzir a incidência dos miomas. Portanto, as mulheres são mesmo aconselhadas a ter uma dieta equilibrada, a não aumentar muito de peso, a ter cuidado com os anticoncepcionais que devem ser tomados sob vigilância médica e fazer exercícios físicos. Toda mulherada deve fazer exercício físico. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento? Sim, é fundamental para o sucesso do tratamento, porque dependendo... Há miomas que não é preciso mexer. Ficam lá, a mulher tem filhos, normalmente, não dá qualquer sintoma, então deixa ficar eles lá. Mas há outros, quando começam a dar sintomas, a mulher, muita hemorragia durante a menstruação, sangramentos fora da menstruação, dificuldade de engravidar, devemos realmente tratar essas mulheres e quanto mais cedo, melhor. Que recomendações a doutora deixa para toda mulher que queira manter o seu útero saudável? Bom, todas as mulheres devem preocupar-se com o seu bem-estar, que começa com atividade física, é obrigatória, as mulheres têm que fazer atividade física, as mulheres têm que se alimentar convenientemente, têm que controlar os níveis de stress e não trabalhem tanto, tirem tempo para descansar também e façam check-up regularmente. Uma vez por ano não custa nada, vamos ver como é que está a mama, vamos ver como é que estão as patologias do colo, que são muito frequentes entre nós, cancro do colo do útero, muito grave. Podemos evitar essas situações, são tudo doenças preveníveis. O mioma pode estar lá, mas se for detectado a tempo, nós vamos tirar o mioma e a paciente não vai ter aquelas anemias graves que podem levar a outras consequências, a outras doenças. Ok. Doutora Manuela Mendes, muito obrigada pelo tempo disponibilizado. Obrigada, encorajo-te a continuar nesta senda, porque prevenir é o melhor remédio. Vamos prevenir as doenças capazes de ser preveníveis. E só se previne quando há conhecimento. Então, essa conversa de mulher para mulher é fundamental que se repita com outros temas que são muito frequentes aqui no nosso hospital. Estou já a convidá-la a voltar cá para falarmos sobre outros temas, como é o câncer do colo do útero, como é o câncer da mama e como é a pré-eclâmpsia, que é uma das principais complicações da gravidez que leva à morte de muitas mulheres.
Muito e obrigada, eu crianças. cá estarei. Obrigado. Ok, obrigada. E foi a nossa conversa com a diretora-geral do Hospital Anza Cote de Menezes, que falou sobre mioma. Todas as mulheres que nos acompanham, cuidar do seu corpo é também cuidar do seu futuro. Continue conectado à Angop, não perca os nossos outros programas que passam durante a semana, como a resenha desportiva, economia e análise e conversas livres. Por hoje é tudo, como disse a doutora, cuidar do seu corpo passa por atividades físicas e uma alimentação saudável. Até o próximo Viver com Saúde. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.